Hoje o assunto que nós vamos analisar é sobre a questão da perfeição. Claro que a perfeição, ela sempre é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo na vida é sempre fazer a coisa, ou criar, ou nos conduzirmos da forma mais perfeita possível, né? Ninguém em sã consciência tem deliberadamente a intenção de fazer algo imperfeito, algo incompleto, ou algo defeituoso, né? A nossa perfeição sempre é o nosso objetivo, né? E claro que às vezes nós colocamos algumas metas colaterais, algumas metas de perfeição em determinadas áreas de conduta, né? Eu quero ser perfeito na minha tarefa, na minha atividade profissional. Eu quero ser perfeito na forma de eu falar, né? de eu dominar a língua que eu falo, ou as outras línguas que eu falo. Eu quero ser perfeito. Se eu sou um artista, eu quero fazer o meu quadro, a minha pintura da maneira mais perfeita possível. Se eu sou um músico, eu quero criar a música mais harmoniosa, melodiosa possível, né? Então, nós temos diversos segmentos de perfeição, mas aqui nós vamos falar sobre a perfeição como ser humano, né? É um nível de perfeição não setorial, né? Não setorial. A perfeição como ser humano, ela implica em qualidades da alma, né? Qualidades do ser, né? Virtudes, poderes, qualidades que vão me tornar um ser perfeito. Essa é a nossa meta, nosso objetivo, né? Mas por que nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos porque algo nos afeta, né? E aí nós somos influenciados por aquilo que nos afeta, e o nosso estágio, que deveria ser o estágio perfeito de harmonia, ele se perde. De alguma forma ele é freado, bloqueado, e aquela perfeição original não se expressa, né? Não se expressa. Então, nós poderíamos dizer que perfeito seria aquele que não sofre efeito, né? Brincando com as palavras, né? Se eu consigo frear o efeito que me torna imperfeito, a perfeição se expressa, se manifesta, né? E o que é esse efeito em termos da existência humana? Qual é o efeito que me torna imperfeito? Por exemplo, se eu, comparando com a saúde, por exemplo, se eu sou sensível à temperatura, se eu entro num ambiente muito frio e permaneço ali por algum tempo, eu posso desenvolver uma gripe, né? Meu corpo é afetado por aquela temperatura que eu fiquei exposto, e eu desenvolvo uma gripe, um resfriado.
isso que acontece, né? As condições atmosféricas, condições de temperatura, o meio ambiente me leva a desenvolver um quadro de doença, né? Um quadro de imperfeição da minha saúde física, né? Então, da mesma forma, o mundo, ele, por suas condições particulares atuais, ele gera uma série de condições climáticas, né? Climática para a alma, negativas, né? E que podem afetar a minha saúde espiritual, afetar o meu foco, o meu desejo interno de perfeição. Então, às vezes nós queremos ter uma determinada postura que o ambiente muitas vezes faz com que nós não consigamos, né? Eu sei que o ideal seria eu manter minha serenidade, minha calma, mas naquelas condições, com aquelas pessoas falando tal tipo de coisas, é impossível, né? Nós nos justificamos dessa forma, né? Claro que nada justifica a nossa fraqueza, né? É só uma desculpa que nós estamos tentando dar e justificar, mas a questão da perfeição, ela envolve isso. Você sofre efeito, porque assim, eu não tenho autonomia sobre o que está acontecendo fora de mim. Não tenho controle de todas as pessoas, de tudo, mas eu posso ter o controle meu, interno, das minhas funções, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações, isso sim. Mas sobre a questão externa, isso eu não tenho controle, né? Então, para que eu me torne perfeito na minha atuação, né? Para que o meu atuar nessa peça do mundo se torne um desempenho perfeito, um ator perfeito, eu preciso me desvincular do efeito que o exterior pode causar a mim. Exterior eu incluo outros seres humanos, clima, temperatura, situações de disponibilidade ou indisponibilidade de recursos, né? Tudo que não envolve o eu, é externo. E esse afetar, né? O efeito, ele me torna com defeito, né? Quando eu sou afetado por uma situação, significa que, na verdade, a sintonia do eu não está exatamente onde deveria, ou ela não está perfeitamente sintonizada, né? Porque a alma original, ela é perfeita, ela tem aquelas qualidades potenciais, né? Se você pega um artista, né, que está trabalhando as suas habilidades numa determinada arte, ele tem dentro dele a ideia da perfeição, né? E ele vai, com a prática, com o treinamento, ele vai aperfeiçoando
aquela ideia de perfeição que já está dentro dele, né? Já está dentro dele. Claro que cada um vai atingir um grau numérico nessa perfeição, mas essa é a perfeição daquela alma, né? Não há dois músicos que são iguais e ambos podem ser perfeitos na sua forma de se expressar, de maneiras diferentes, né? Bach, Beethoven, outros compositores, cada um tinha suas peculiaridades, suas particularidades, mas podemos dizer que todos eles beiravam a perfeição, né? Cada um da sua forma, cada um no seu estilo, né? Que é próprio, que é individual. Então, o conceito de perfeito, ele tem a ver com a ideia de perfeição original que a alma possui, né? E sempre ela vai se basear num arquétipo, né? Que é esse arquétipo sempre vai ser aquele ser mais perfeito de todos, né? Então, o arquétipo para o ser humano, o modelo de perfeição para o ser humano é Deus, né? É Deus. E quanto mais nós nos aproximamos das qualidades de Deus, mais nós estamos nos aproximando da nossa perfeição, né? Então, quando a minha sintonia não está exata no meu estado de consciência correto, eu posso ser afetado pelo clima, pela parte externa, né? E aí eu abandono a minha perfeição, aí eu pego o resfriado, eu pego a doença. Então, nós oscilamos, nós temos um estado de consciência que ele é cambiante, né? Se nós formos ver historicamente, a história da humanidade também seguiu essa mudança de consciência, e o ser humano ele oscila nesse estado de consciência do nível mais grosseiro para o nível mais sutil, né? Nessa faixa que vai do nível mais grosseiro até o nível mais sutil, nós oscilamos durante a nossa trajetória nas vidas humanas, né? Então, nós saímos de um estágio totalmente harmonioso e essa energia vai sendo gasta e a alma vai perdendo aquele estágio de harmonia e de perfeição inicial. Então, à medida em que o tempo passa e que esse processo vai acontecendo, né, que é um processo de gasto de energia que a ciência explica muito bem, né, a questão entrópica, a questão de que tudo passa do estágio de harmonia e perfeição para o estágio de desarmonia e imperfeição, que é o movimento cíclico da natureza. É o padrão que a natureza segue e que os cientistas observaram, né? Esse mesmo processo acontece na alma humana, né? A alma humana sai daquele seu estágio autocentrado, ou seja, a percepção de si mesmo como um ser espiritual, e vou entrando no padrão oposto, que é o padrão de consciência do corpo, né? Porque nós somos um binômio, né?
Alma, corpo. Alma, corpo. E o eu pensante, o eu intelecto, ele é a alma, não o corpo. Quando eu me refiro ao meu corpo, eu digo, esse é o meu corpo. Eu não digo, eu sou o corpo. Eu, o corpo. Eu digo, o meu corpo. Essa é a minha mão. A minha mão. Não digo eu, a mão. Então, quem é o eu que está dizendo eu? A alma, né? Então, eu, a alma, comando esse corpo e eu posso ter a consciência de mim mesmo como sendo a alma, o controlador, ou como sendo o veículo, né? O controlado, né? Então, se eu me identifico com o veículo, com o corpo, eu vou ter padrões defeituosos, ou seja, eu vou estar vulnerável e vou pegar a gripe, pegar o resfriado, né? E aí o meu comportamento vai se tornar defeituoso, né? Ele não vai ser perfeito, ele vai ser defeito. Ele vai ser feito de forma... o meu ato será realizado de forma defeituosa porque eu estou sob a influência daquela situação externa, né? Então vejam que a conexão entre o eu e a perfeição, ela reside nessa questão de se tornar livre do efeito. Porque qualquer defeito, ele é provocado por alguma influência que não pertence ao eu, que é o externo, né? Então, se eu focar, se eu conseguir ter esse foco constante, esse foco em sempre estar verificando a minha consciência, onde ela está centrada, e a partir dali eu atuar, falar, pensar, agir, eu consigo alcançar a perfeição. É possível, né? E o grau de precisão, o grau da minha perfeição vai depender do grau dessa minha concentração no eu, né? A concentração em verificar aonde está a minha consciência, onde está apontada a minha consciência. Então, esse é um treinamento, claro. Muitas pessoas podem dizer, puxa, mas isso é impossível, isso é inatingível. Imagina, quem vai conseguir ter tal nível de concentração, né? Mas assim, é a mesma coisa nós dizemos para um artista que toca um instrumento de forma brilhante, né? Um grande músico, né? Nós olhamos maravilhados, ouvimos a música e vemos a beleza da perfeição. Mas a gente normalmente diz, isso aí é muito difícil para mim. Como é que eu vou conseguir tocar como ele toca, né? Como é que eu vou conseguir desenvolver essa habilidade que ele tem, né? Mas ele também, quando iniciou, ele não tinha essa habilidade, né? Aquele músico, treinou, praticou o uso daquele instrumento até que ele conseguisse aquele grau de perfeição. Então, tudo é uma questão de aprendizado e tudo é possível, né? Eu tenho a capacidade de aprender tudo, de assimilar tudo, depende do meu grau de interesse, né? Aquele que quer se tornar perfeito vai dirigir seus esforços naquela direção. Então, o primeiro passo
Na verdade, o passo antes de você se tornar imune ao efeito das coisas fora é você querer ser perfeito, né? Você tem que ter a vontade, né? Essa primeira força de vontade e essa ambição espiritual de alcançar a perfeição. Na verdade, alcançar a perfeição, na verdade, está implícito alcançar a felicidade, alcançar a paz, alcançar bem-aventurança, alcançar qualidades espirituais, alcançar serenidade, né? Uma vida que começa a fazer sentido, que começa a ser bela, né? Uma vida que não é só pagar contas, né? E ouvir abobrinha, né? A vida tem que ser mais do que isso. Não pode ser só isso, né? Uma vida que você é empurrado, que você se arrasta para viver, né? Isso não é vida, né? Então o ser humano hoje não tem ideia do que é uma vida em harmonia, do que é uma vida sob as leis da perfeição, né? Quando você faz um pacto com a perfeição, você também está fazendo um pacto com a sua felicidade, com a sua paz, com as suas qualidades, com respeito, com admiração, com tudo, né? Automaticamente todas as coisas boas elas estão incluídas na perfeição. Então, claro que requer o esforço, mas o esforço definitivamente vai trazer o resultado, né? Então, o esforço correto, o esforço direcionado na região necessária e precisa, ele traz o resultado. Muitas vezes, o ser humano definitivamente faz esforço, né? Porque a pessoa que não entendeu o esforço espiritual, ela faz muito mais esforço do que aquele que está fazendo o esforço espiritual. Porque viver fora das leis espirituais é muito mais trabalhoso, requer muito mais esforço do que o esforço de ser um ser perfeito. Então, a desculpa de que, não, isso requer muito esforço, ela não é verdadeira. Primeiro, ela não é verdadeira, porque se você não fizer o esforço que a alma clama para ser feito, a sua vida ela vai requerer um esforço muito maior. Ou seja, o esforço, ao não fazer o esforço legítimo, é muito maior. E então, tudo passa a ser um jogo de desculpas mentais que eu me dou, né? Porque o esforço original, o esforço legítimo, que é o esforço de você ser o que você é, de você ser a alma, de você se posicionar na consciência da alma e olhar as coisas com essa consciência, agir com essa consciência, é um esforço muito mais fácil, muito mais natural. E à medida em que você vai se tornando hábil nessa nova postura mental, você vai percebendo que aquilo é natural. É natural. É como um músico que já adquiriu habilidade naquele instrumento, ele toca como se aquilo fosse fácil, né? Aí você vai tentar tocar e não sai som nenhum, né? Porque é fácil, porque ele domina,
aquilo já se tornou a natureza dele, né? Então, para ele tocar uma sinfonia no piano, no violão, é natural, é fácil, né? Você percebe que o artista não precisa fazer um esforço sobre-humano para que aquele som maravilhoso, harmonioso aconteça, né? Então, na verdade, o ser humano hoje, né, na sua inconsciência, ele tem que fazer muito mais esforço para conseguir sobreviver, né, para conseguir sobreviver com seus inúmeros defeitos, inúmeras insatisfações, inúmeras carências, né, que Deus, de forma simples, oferece abertamente, né? Então, se eu fizer esse esforço legítimo de fiscalizar a minha consciência, aonde ela está indo, eu vou automaticamente ficar livre do efeito da consciência errada, né? Eu vou perceber nitidamente o momento em que o mundo externo tenta me enganar ou tenta me levar para a ilusão, né? Essa é a chave. Então, a chave não é um esforço árduo, não, mas é simplesmente conservar esse estado de atenção, esse estado de autofiscalização e não me focar em outras coisas. O outro não está fazendo, o outro está errando, não é meu problema, né? O outro está se comportando de acordo com aonde a consciência dele leva, e isso ele vai ter que perceber e ele vai ter que mudar, né? E o que eu posso no máximo é criar uma atmosfera boa, pacífica, que seja uma atmosfera facilitadora e não uma atmosfera bloqueadora. Fora isso, a minha atenção tem que estar centrada em mim mesmo, né? O foco tem que ser não distraído em mim mesmo. E aí sim, aí a perfeição caminha nessa direção. O meu estágio perfeito, né? Agora, o meu estágio perfeito, ele não é comparado ao de nenhum outro, né? Cada um terá o seu estágio perfeito, né? E isso vai se manifestando naturalmente, né? Eu simplesmente tenho que me focar nessa grande verdade que nós somos almas, nós somos seres espirituais. Eu não posso me comportar como se eu fosse o corpo, como se eu fosse ser proprietário desse corpo eternamente. Esse corpo é uma ferramenta que eu estou usando. Ele tem começo, meio e fim. A alma não. A alma é eterna. Se eu fizer uma besteira usando o corpo perecível, a minha besteira será eterna. E se eu fizer um ato perfeito, esse ato perfeito também será eterno, porque a alma é eterna. Então, nós começamos a sair de uma maneira de raciocinar limitada e passamos a entrar numa maneira de raciocinar ilimitada. Uma forma de analisar, de perceber que não está mais presa aos limites, né? Que os limites eles só existem no nível corpóreo. No nível da alma, o céu é o limite, né?
Então, a barra foi colocada lá em cima, né? Claro que as situações práticas me forçam a perceber que eu ainda sou influenciado pelas coisas externas, então eu tenho que aperfeiçoar a minha concentração e eu vou gradualmente elevando a minha barra de acordo com o meu desempenho espiritual, né? À medida em que eu vou tendo novas realizações, eu vou percebendo que eu posso ir mais um pouquinho. Aquilo que no início parecia inatingível, hoje é um nível ok. Eu vou subir um pouquinho mais e vou subindo, né? Sendo que o limite da barra é o arquétipo, né? É Deus. Né? Então, ele é o termo de comparação. Então, eu vou subindo minha barra, né? De acordo com a minha capacidade. Cada um vai ter um grau de perfeição diferente. Né? Nem todos vão conseguir chegar com a barra lá em cima, mas eles vão atingir sua perfeição. Né? Aquilo é o máximo, é o estágio perfeito da alma. Eu tenho que buscar isso porque isso é a meta da vida, né? A meta da vida é que eu seja uma pessoa perfeita, né? Eu quero fazer tudo perfeito, né? Eu não posso jamais me acomodar na imperfeição. Ah, tá bom, tá bom. Né? Ok? Mas assim, não é uma questão de exigir a perfeição de si mesmo nos níveis materiais. Porque assim, mesmo a imperfeição, ela é perfeita. Né? Ou seja, se nós estamos num planeta poluído, eu não vou conseguir fazer preparar um alimento que seja totalmente puro, isento de qualquer poluente, porque o planeta está poluído, a água está poluída, né? Os vegetais, os alimentos, né? Crescem em solo poluído, né? Então, assim, praticamente, se a gente for no literal da perfeição, é impossível você ter algo perfeito, né? Um alimento totalmente puro, não poluído, num planeta totalmente poluído, né? Então, não é nesse aspecto, né? Mas, assim, no aspecto de atuação. Isso é importante, a perfeição na atuação, né? Mesmo que eu faça um bordado que não foi perfeito, que tem um defeitinho, aquele bordado trouxe benefício, foi feito de uma forma que aquilo fosse gerar algum benefício, alguma forma positiva, aquilo foi perfeito. Dentro dos recursos que eu tinha disponíveis, eu consegui a perfeição naquela cena. Né? A cena não precisa ser perfeita em si, ou seja, eu não preciso ter fios de ouro, o fio da mais alta qualidade de tecelagem, os materiais mais caros. Não é isso. Né? Perfeição não é isso. A perfeição é você agir da forma perfeita, que vai trazer máximo benefício usando os recursos que estão disponíveis. Né? Então, isso sim é um caminho para a perfeição. Né?
Então, e quando nós nos focamos em nós conseguimos isso. Nós focamos na alma, no meu atuar. Isso é o importante, como eu estou atuando, e aí eu estou mostrando a minha imperfeição ou a minha perfeição, né? Agora, os recursos, as coisas que eu disponho para fazer a minha atuação, isso não tem relevância grande, né? O que é relevante é a performance em si, né? Você vai medir um bom ator pela performance dele, não pela qualidade da roupa que ele está vestindo ou pela iluminação do teatro. Claro que os outros aspectos são aspectos secundários, né? O que vai pesar no desempenho do ator é a performance, né? Isso sim. Ok? Então, por hoje era isso.